Atlético de Madrid e Mallorca, mais um grande jogo para esse sábado, um sábado cheio de partidas aí pelas ligas europeias, e eu tenho uma super análise e também alguns cuidados nessa partida e eu quero compartilhar contigo, tá certo? Fica comigo aí. Bom, galera, eu já tô aqui com o Look, nosso software de pré-análise. Se você não conhece o Look, tem vídeos aqui no YouTube falando um pouquinho mais sobre ele, apresentando o Look para vocês, mas você pode ter acesso ao Look estando na nossa comunidade, tá? Aqui na descrição você tem todas as informações para estar com a gente, e não vai ter só o Look, tá? Você vai ter também operações ao vivo praticamente todos os dias no Discord. Temos as nossas listas que estão super assertivas, tá? Temos a nossa agenda do Discord, onde você pode compartilhar dos resultados que a gente tem por lá, tá certo? Então, o Look é uma ferramenta essencial hoje para a nossa pré-análise. Dessa forma, tá? Eu utilizo o Look e aplico filtros, tá? Que vai já selecionar alguns jogos para mim de acordo com as minhas estratégias, tá? Eu estou selecionando aqui o filtro bot, favorito mandante, Poseidon 2.0, favorito maromba e índice de eficiência do time da casa positivo, tá? Então, no momento que eu coloco todos esses filtros aqui, ele me diz, tá? Ele me seleciona jogos aonde o favorito está muito bem em casa, nos últimos 5 jogos está muito eficiente, tem uma grande chance de fazer gols, tá? E tem uma grande chance de vencer. E também a zebra tem uma pequena chance, ou quase zero, tá? De vencer esse jogo. Então a tendência é que tenhamos uma vitória do Atlético de Madrid ou um empate, tá? Então os filtros que estão aqui mais ou menos me dizem isso, tá certo? E aí ele me seleciona, além do Atlético de Madrid e Mallorca, outros bons jogos aí que você pode estar acompanhando, que tem a mesma configuração. Não é a mesma pré-análise, tá certo? É a mesma configuração, certo? Analisando aqui o Look de forma mais detalhada, porque primeiro eu só faço o filtro. Qual jogo eu quero olhar com mais detalhe, certo? Agora eu venho aqui pro detalhamento e eu consigo ver várias informações aqui que me ajudam muito, tá bom? Vou começar aqui com o 0 a 1. Olha só, o 0 a 1 ele está como odd 1000, tá? O que quer dizer odd 1000? Analisando os últimos 30 jogos do Atlético de Madrid em casa, tá, pessoal? Isso dá mais de 2 temporadas, certo? Então, analisando os últimos 30 jogos do Atlético de Madrid, quer dizer que ele nunca perdeu nesse período por 0 a 1, tá certo? Ele não perdeu. Então, isso já é um ponto muito importante. Porém, o Look tem algo aqui, tá, que nos ajuda a entender um pouco mais esse 0 a 1, tá? Eu estou aqui no ponto de saída Panther, ou seja, até o final do jogo. Mas eu posso avaliar até o ponto de saída, né, onde eu vou ter uma perca máxima no 0 a 1, né, se o jogo estiver 0 a 1, uma perca máxima aí de 50%. Então, o Look ele consegue trazer para nós até o minuto 75. Eu tenho alguma ocorrência de 0 a 1? Teve algum jogo que eventualmente eu teria que fechar a posição porque estava 0 a 1? Aí ele me traz 2 ocorrências, uma contra Real Madrid e a outra contra Alavés, tá certo? O jogo não terminou 0 a 1. Aqui o Atlético de Madrid empatou aos 90 minutos e aqui o Atlético de Madrid virou o jogo aos 76. Imagina, a gente teria fechado a posição aos 75, aos 76 ele vai lá e faz, e aos 86 ele vira o jogo, tá certo? Então é muito importante a gente ter este dado, tá certo? Agora olha só, mais interessante ainda, tá? O que demonstra a dificuldade de se operar jogos do Atlético de Madrid, né? Conhecido, o Atlético de Madrid é um time conhecido por ser difícil, né, de
entender aí a característica dele. Se eu pegar aqui o ponto de revisão, olha só o que ele vai fazer. Pô, cara, o que é isso? Inclusive o Luke até diz, ó, não faz esse placar. Por quê? O ponto de revisão, ele está buscando quais os jogos que o Atlético de Madrid estava perdendo no HT. Então ele já estava perdendo por 0-1 no HT. Não significa que o jogo terminou 0-1, até porque não terminou, certo? A gente viu que não teve nenhum jogo terminado. Mas ao HT nós tivemos 5 jogos analisando essas 30 partidas. Então temos que ter cuidado. Não dá para fazer o 0-1, Christian? Dá, pode ter uma grande oportunidade, mas tomar cuidado, tá, com essas informações que a gente está levantando. Cara, tu veio aqui para me dar uma análise, né? E aí, me diz de fato qual é a boa. Quero saber a boa para esse jogo. Ok, então eu vou te dizer aqui 2 placares muito interessantes aqui. 0-2, que é um placar singular, certo? E o 1-3, que também é um placar singular. Tá bom? Vamos fazer essa mesma análise. É claro que o ponto de saída Panther é meio redundante fazer, né? Já que a gente sabe que ele é singular. Mas no ponto de saída Trader, tá? Buscando aqui o 0-2, a gente vai ver que também não existe nenhuma partida onde estava 0-2 ao minuto 75. Maravilha. E ao HT, né, usando o ponto de revisão, também não. Olha só. Analisando as ocorrências, muito boa essa informação que a gente tem. E o 1-3, cara, 1-3 que tu mencionou aí, não temos nenhum ao HT. E analisando o Trader, nós temos um, tá? Nós temos uma ocorrência, mas não é nada que nos tire aí a paz, digamos assim, né? O jogo ainda acabou ali, Osasuna e Atlético de Madrid, em 1-4, tá bom? Aqui uma zebraça, na verdade, né? O Osasuna vencendo por 4-1 o Atlético de Madrid, o Atlético de Madrid super favorito, tá? Uma odd bem parecida com a odd do jogo de hoje, tá? Então, eventualmente pode acontecer, mas mesmo assim o 1-3 não aconteceu, tá? Então, esses são bons placares para a gente trabalhar, além também, tá, do 0-3. O 0-3, lógico que vai ter uma odd mais alta, depois nós vamos ver no mercado, mas também é uma boa oportunidade para a gente trabalhar, tá bom? Vamos analisar aqui os últimos 5 jogos das duas equipes para entender aquela questão da eficiência, tá? Então, o índice de eficiência do Atlético de Madrid em casa é 1.24, com uma variação bem baixa, 0.48, e o Mallorca fora de casa 0.53, tá? Com uma variação muito alta. Então é um time que não tem uma estabilidade, não tem uma constância, tá? E na média desses 5 jogos tem sido muito mal jogando fora de casa, tá? Analisando aí a temporada atual das duas equipes, olhando para os números aqui, temos 11 partidas, 8 vitórias do Madrid contra 10 partidas, 5 vitórias do Mallorca fora de casa, tá? Gols marcados 21-10, tá? E sofridos 7-14. Então o Mallorca levou o dobro de gols do que o Atlético de Madrid. Olha só, Atlético de Madrid nessas 11 partidas contabilizadas marcou em 91% dos jogos e o Mallorca levou em 80%, tá certo? Então, bons números aqui também para a gente trabalhar a favor. Aqui no confronto direto, pessoal, bem interessante isso, tá? Atlético de Madrid, nos últimos 10 jogos, praticamente marcou em todos, tá? Só não marcou em um jogo. E o Mallorca também tem um índice legalzinho aí de gols marcados, tá? Mas não muitos gols. Não é um time que marca muitos gols fora de casa. Teve aqui um 3 contra o Las Palmas, tá? Mas fora isso, não tem aí muita incidência de gols, tá? Nos últimos 3 confrontos das equipes, 1-3, 1-2, tá? Interessante esse placar, uma odd parecida com o jogo de hoje, 3-1 e 1-0, tá bom? Os 3 jogos aí com
uma odd bem parecida com o jogo de hoje. Vamos analisar o mercado então, para ver o que o mercado nos diz sobre essa partida? Bom, turma, eu já estou aqui com o Bolsa, tá? Onde nos traz as odds em tempo real, né? A odd que nesse momento, cedinho aqui de sábado, está me oferecendo, tá? Odd de 1,50 para o Atlético de Madrid, então ela subiu um pouquinho, tá? Em relação ao que estava antes. 9,2 para o Mallorca e 4,5 para o empate. Lembra que eu falei que o Luque nos disse que a probabilidade é de termos vitória do Atlético de Madrid, empate ou uma pequena chance de vitória do Mallorca. É o que o mercado está nos dizendo aqui nesse momento. Vamos olhar para o BTTS, entender se o mercado acredita em gol para os dois lados ou não. O mercado, pessoal, não acredita em gol para os dois lados, tá? Ele está acreditando aqui realmente numa vitória com gols só para o lado do Atlético de Madrid. Então isso também fortalece a nossa análise para o jogo, tá? Vamos entender aqui o over 2,5, se ele está esperando um jogo over. Pô, o mercado não está esperando um jogo over, tá? Ele está esperando aí que o Atlético de Madrid vença, mas também não vai ser por muito, tá? Então é isso que o mercado está nos dizendo. Vamos olhar para o Correct Score para entender de fato o que o mercado reúne de informação. Olha só, o 0-0 próximo a 10, tá? 10,5, 11, de fato, jogo under. A odd mais baixa neste momento é o placar do 1-0. Então é o que o mercado está esperando aqui, o 1-0. Não muito mais do que isso. O próximo, a próxima odd mais baixa e consequentemente mais provável é o 2-0. Viram que o mercado não espera tanto gol do Mallorca, tá? Não espera gol do Mallorca, né, na verdade. Mas aqui é interessante, porque temos o 1-0 e depois o 2-0. E só depois é que nós temos aqui o 1-1, tá? Então, o mercado basicamente está dizendo, olha, o Atlético de Madrid vai vencer por no máximo 2 gols e pode eventualmente sofrer um gol se o jogo terminar empatado, tá? Mas não é a tendência. Então, Christian, o que dá para fazer nesse jogo? Qual que é resume isso tudo, cara, um vídeo aí de 15 minutos e eu quero só saber o que tu vai olhar para esse jogo. Pois bem, para esse jogo eu vou estar de olho no 0-1, tá? Com aquele cuidado que a gente precisa ter. Para mim entrar nesse 0-1, eu preciso ter um Atlético de Madrid tendo posse de bola, né, finalizando, controlando a partida. Ele não pode ser controlado, senão eu não faço esse 0-1, tá? O 0-2, que é um placar singular. Então, para mim, esse aqui é a principal oportunidade que eu vou olhar nesse jogo. Lembra que o 0-3 eu te disse que seria uma boa oportunidade, mas a odd tá muito ruim. Então, se eventualmente o Mallorca abrir o placar, esse 0-3 pode ser interessante para nós, tá bom? O 1-3 também está alto, tá? 1-3 também está alto. Então, nesse caso, eu também teria que aguardar um gol do Mallorca. Porém, o 1-3 não é a mesma coisa que o 0-3, tá? Então, cuidado. 1-3 a gente também pode tentar buscar aí esse primeiro gol do Mallorca e depois a gente fazer a entrada, mas nós temos que entender que o Atlético de Madrid está melhor no jogo de fato, tá? Porque pensa, um gol do Atlético de Madrid não vai nos dar o green. No 0-3 sim, no 1-3 não. Então o Atlético de Madrid tem que estar jogando bem para virar esse jogo, tá? Então pensa bem sobre isso. E sabe o que mais que dá para buscar nesse jogo aqui? De repente, como o mercado está nos dando essa segurança, esse leigolhada do Atlético de Madrid de forma posicionada. Então, se você entender que o Atlético de Madrid não está tão bem no jogo, cara, essa odd da goleada a 10 aqui também pode ser interessante. Quem sabe ficar até o HT ali, se o jogo estiver amarrado, né? Tenho certeza que você vai ter uma boa lucratividade.
Tá bom? Turma, um vídeo um pouco mais longo, mas eu quis tratar de alguns assuntos importantes aqui com vocês, tentar compartilhar um pouco mais dessa nossa pré-análise. Espero de fato que esse vídeo te ajude, que a gente consiga ter te auxiliado, né, nesse sábado com esse jogo. Se você vai fazer só esse jogo aqui, cara, boa sorte, tá? Não tô garantindo que vai ser green, mas você pode usar dessas informações para te beneficiar, tá certo? Abraço, Get Up Trade, tamo junto, até a próxima.